Morte. Substantivo feminino. Seção completa da vida. Existência de. Óbito. Falecimento. Falta da existência. Ausência definitiva de alguma coisa. Extinção. Morte de uma espécie. Morte da esperança. Morte de uma planta. Sofrimento excessivo. Pesar e angústia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro A Morte de Ivan Illich. Gente, esse livro eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês. Eu ouvi essa leitura lá no Audible. Esse é um livro que ele foi escrito no século XIX, por volta de 1886, pelo autor russo Tolstói. Né? Eu tenho aqui na minha estante apenas Anna Karenina, né? Que ele é um bem grande, tá? Esse livro aqui, ele tem por volta aí de quase 900 páginas. E no caso do A Morte de Ivan Illich, ele já tem bem menos páginas, ele é considerado uma novela, então ele é super rapidinho de ler e ele aborda temas muito importantes nessa história. Bom, gente, não vai ser spoiler eu dizer para vocês que o Ivan Illich morreu, afinal, o título desse livro é A Morte de Ivan Illich. É importante falar que esse livro ele foi escrito numa narrativa não linear. Então, logo no começo da história, a gente já sabe que o Ivan Illich morreu. E depois a história volta alguns meses antes para contar como tudo isso aconteceu. Esse livro ele me lembrou muito o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente tem quase a mesma sacada literária, quer dizer logo que o protagonista está morto, mas que ao longo das páginas a gente vai entender o antes, né? O que aconteceu, o que levou à morte desse protagonista. Então aqui a gente vai conhecer o Ivan Illich, ele é um funcionário público, tá? Ele é bem sucedido, ele tem aparentemente uma família tranquila e ele preza muito pelo status social. Mas de repente ele recebe uma notícia, né? Uma notícia médica de que ele vai morrer, que ele tem uma doença grave e que não tem nada que ele possa fazer para lidar com isso. Ele simplesmente tem que aceitar. Então a gente começa a conhecer um pouco esse personagem desde o momento em que ele se casou, as escolhas que ele fez na vida e principalmente como foram os últimos meses de vida dele. Então aqui o Tolstói ele causa sempre alguma reflexão no livro. Isso é uma marca, uma característica aí de todos os livros do Tolstói, de trazer essas reflexões através dos personagens. Então a gente vai vendo o quanto o Ivan Illich ele começa a pensar sobre a vida dele, as coisas que ele fez, as coisas que ele não deveria ter feito. Inclusive, ele tem uma parte assim da história que ele faz uma reflexão muito interessante a respeito da infância. Ele diz que foi uma das melhores épocas que ele viveu e ele começa a descrever o porquê, a lembrar, a trazer bastante nostalgia nessa história. E aí no final, embora a gente já saiba o que vai acontecer, quando eu tava ouvindo esse livro, eu fiquei pensando, poxa, ele podia ficar mais um pouquinho, né? Porque a gente tem tanta coisa para entender desse personagem, é um personagem tão rico, tão complexo, que ele simplesmente, a gente não quer abandoná-lo, embora a gente já saiba, desde o primeiro capítulo, que ele vai morrer, que não vai ter o que ser feito. Mas é interessante as reflexões que o Tolstói ele faz sobre a vida, né? As escolhas que ele fez, as coisas que ele poderia ter feito diferente, né? Ele até começa a se sentir um peso para os familiares, porque a doença dele é tão deplorável que ele acaba cercado apenas do criado dele, que está sendo pago para estar ao lado dele ali, do que da esposa e da resto da família. Então é muito interessante, é um livro muito triste, não dá para falar muito sobre o livro porque é uma história bem curtinha, tá? Dá para ser lido aí tranquilamente em 1 ou 2 dias. Embora as narrativas do Tolstói, isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, tá? Embora as narrativas do Tolstói sejam um pouco mais complexas, eu achei que esse livro aí da Morte de Ivan Illich foi muito mais tranquilo que Anna Karenina. Então, é uma dica, assim, super interessante se você quer ler um livro rapidinho no fim de semana. Bom, gente, é isso. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho.
E se é novo por aqui, eu também sou autora, eu tenho 2 livros de suspense publicados, vou deixar os links aqui embaixo, é A Quarta Dama, pela editora Flive, e A Morte Oferece um Drink, pela Amazon. Então é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo!